E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, como nós temos observado, né, no decorrer do nosso semestre, vários filósofos desse período da história da filosofia contemporânea têm nos proporcionado fazer uma leitura interdisciplinar, né, com outras áreas, inclusive. E é o caso de quem nós vamos abordar hoje, que é Jacques Derrida. Derrida nasce em 1930 e vem a falecer em 2004. Então, como a gente consegue observar, um período, né, nós temos aí 20 anos, mas é algo extremamente recente, né, se pararmos para observar, falando em contextualização de um recorte histórico. Falar de Derrida não tem como não observar que suas obras, né, que os seus escritos e seus trabalhos deixaram reflexos em outras áreas, né, como a literatura, como a arte, né, e até mesmo na política. Isso porque Derrida irá se dedicar mais aos seus estudos a uma questão que está muito próxima dessas áreas, que é a questão da interpretação, né, e especialmente a questão da linguagem, tá? Então, Derrida nasce em 1930 em uma cidade que ainda fazia parte, né, do território francês, mas que se localizava na Argélia. Como nós sabemos em alguns dos nossos vídeos anteriores, eu já havia comentado essa questão das disputas que a França tinha, né, com a hoje a Argélia. E que muitos desses intelectuais, né, passaram por esse território, no caso. E era o caso do Derrida. O Derrida era o que se chama franco-argelino, né? Eu ainda comentei isso eu me recordo de ter comentado isso em outro vídeo, que em uma Copa do Mundo, não me recordo qual, a final da Copa era entre Itália e França. Mas uma das grandes revelações e um dos grandes, vamos dizer assim, líderes, né, era um jogador da França, no caso, né, líder e tinha um papel de protagonismo muito grande na França, era um jogador franco-argelino, né. O que vai acontecer? Eu estou comentando isso só para possibilitar melhor, ficar didaticamente melhor de vocês conseguirem compreender. O que vai acontecer é que o Derrida permanece, né, nesse período até a conclusão do seu ensino médio e em 1949, ele Em 1949, ele, então, já em Paris, né, busca uma aprovação na École Normale Supérieure para ministrar aula de filosofia. Infelizmente, o Derrida não obtém êxito, né, nessa seleção, tá? E consegue ser aprovado em 1952, tá? De 1952, ele segue ministrando as suas aulas, né, até elaborar a sua tese, que é orientada por Jean Hippolyte. O mais interessante é o título da tese dele, que se chama A Idealidade do Objeto Literário. O que a gente vai observar aí? Nós observamos aqui que o Derrida começa, então, a dedicar os seus estudos mais à questão das palavras, certo? E ele irá, por isso, como filósofo, se tornar uma referência e será, vamos dizer assim, uma pessoa de referência no sentido como uma pessoa que está apropriada daquela temática, né? Em textos que escreve, palestras que ministra, aulas que também ministra, todo esse conjunto
de características do Derrida, em que ele se propõe a fazer com essa sua filosofia, né, uma filosofia em cima da palavra e do texto e de uma análise rigorosa em cima da palavra e do texto, será o mote da teoria do Derrida. O que vai acontecer é que quando nós nos dirigimos a estudar mais especificamente a sua questão filosófica e o seu legado filosófico, a sua proposta e aqui eu vou tentar de uma maneira didática, né, e vamos dizer assim, até um pouco simplista, porque é claro que a filosofia dele e a teoria dele são extremamente elaborados, né, e de um rigor, vamos dizer assim, muito grande, né, que exigiria talvez um semestre ou mais, único e exclusivamente para nós abordarmos os estudos do método, da teoria desenvolvida por Derrida. O que ele vai propor, segundo ele, na verdade, ele diz que a nossa filosofia, em que a filosofia ocidental, baseada na filosofia grega, tem o mote do seu estudo, a razão, a escrita através da razão e uma escrita através de um processo lógico. Resumidamente, o que ele tenta propor através dessa sua análise de elementos que compõem uma escrita é dizer que um texto, embora fosse escrito por uma pessoa, este texto teria a possibilidade de outras interpretações, de maneira que o que ele chama é de achar, identificar o logocentrismo. O que seria esse logocentrismo? Lembram que alguns minutos atrás, aproximadamente 1 ou 2 minutos atrás, eu falei que Jacques Derrida dizia que os nossos textos, nós que, vamos dizer assim, adotamos, né, a filosofia grega, ela está baseada em uma escrita em cima de um logo, né, do logos, que nós chamamos, né, ou seja, a razão. E para ele, nós teríamos que identificar o centro dessa escrita, identificar o centro desse logo e buscarmos então a desconstrução. Tá? Por isso, Jacques Derrida é considerado o filósofo que propõe a desconstrução. Ele busca, então, desconstruir o texto, no caso, que foi elaborado. Cabe considerar que ele também diz que essa desconstrução deste texto nos possibilita interpretar o texto de uma maneira diferente. É claro que nós não podemos levar isso para um discurso raso, onde cada um interpreta o que quer e o que considera que lhe seja melhor, certo? Existe, como eu acabei de dizer, uma técnica da maneira proposta pelo Jacques Derrida. E ele diz justamente isso, que essa decomposição da escrita e a análise dos elementos que saíram daquela decomposição, daquela escrita, nos possibilita, então, chegar a uma nova interpretação. Claro que essa proposta do Jacques Derrida vai, vamos dizer assim, chamar, né, um destaque muito grande para todos aqueles que, quando a gente olha em um primeiro momento, é extremamente interessante, porque vai me possibilitar fazer uma interpretação dos fatos da maneira como eu quero, tendo em vista que eu vou trazer um fato, botar no papel através de uma maneira escrita e dessa maneira desintegrar aquela escrita e fazer a interpretação desses pequenos fragmentos da maneira que mais me interessa. Além disso, o Jacques Derrida diz que todo texto, quando ele é elaborado, ele sofre uma influência muito forte do processo histórico, do processo social e cultural em que ele está inserido, certo?
E isso, de certa maneira, vem a fechar com a nossa proposta, com a proposta que nós trazemos nos nossos estudos, onde eu tenho dito para vocês que nós somos seres históricos e que estamos inseridos dentro de um espaço, embora muitas vezes nós saibamos que a academia nos exija que nós sejamos totalmente neutros, né? E é o que nós temos enquanto, vamos dizer, professores e, vamos dizer, pesquisadores e intelectuais, na hora de elaborar os nossos estudos, buscar a neutralidade, né? Mas já em cima dos estudos do Jacques Derrida, a gente percebe que ele observa que existe sim uma possibilidade de nós fazermos uma interpretação de um texto de uma maneira que não seja, vamos dizer assim, unânime a todos. E como nós já sabemos, nem sempre é possível, nem sempre a unanimidade está correta e nem sempre é possível que tenhamos uma unanimidade, né, em um texto, em uma análise de uma palavra, né. O que nós vamos perceber é que o resultado dos estudos do Jacques Derrida vai encontrar um solo muito fértil quando nós trabalhamos, por exemplo, na área literária, né, na área da linguística também, na área do jornalismo, em áreas em que nos possibilitam, vamos dizer assim, jogar com as palavras, né? Mas ele nunca diz que nós temos que sair do processo da razão, esquecer a razão, né? Ou seja, nunca transformar isso em uma, vamos dizer assim, em uma falácia, certo? Então, o método de Derrida baseia-se em decompor a escrita, analisar os elementos que a compõem e dessa maneira buscar uma construção, a construção do texto através da razão, buscando assim o que ele chama de construções teóricas, que são os logocentrismos. Essa é a palavra-chave dos estudos do Derrida, certo? Assim, ele diz que desconstruindo esse conceito de logos, nós vamos acabar com as verdades absolutas. Conseguem perceber? E dessa maneira nós conseguimos fazer uma nova interpretação do texto. Gente, o Derrida deu aula, ministrou aula nos Estados Unidos também, tá? E recebeu uma menção, né? No caso, um prêmio pelo desenvolvimento de seu trabalho, mas nesse período foi um período um tanto conturbado a ele, porque alguns intelectuais disseram que não era para tanto, né? Lançaram uma nota em um jornal dizendo que não era para tanto. E isso fez com que ele tivesse, vamos dizer assim, acabou perdendo, né? Não vou dizer o brilho, né, da menção, do prêmio que ele ganhou, mas sim porque ele se sentiu ofendido, né, ao dizerem que o trabalho dele não merecia tanto destaque assim quanto estavam querendo dar. Foi uma questão, foi um dos pontos polêmicos, né, dentro da vida do Derrida, tendo em vista que ele já parte, né, em meio de um período, ainda lá em 1930, em um período de uma Argélia efervescente, né, em uma disputa pela França, que nós sabemos que a França acaba perdendo, né? E isso vem, se vocês pararem para observar, as vidas desses filósofos, elas são marcadas por momentos assim intensos, né? Ou seja, e que vai contribuir consequentemente em suas obras, certo? Derrida, em 2002, acaba sendo diagnosticado com um câncer de pâncreas, tá? E
acaba em 2004, em outubro de 2004, vindo a falecer. Se vocês pararem para observar, isso é muito recente ainda, né? E as obras dele são até hoje ainda publicadas em grande volume e em grande, vamos dizer assim, com grande público para estudar, né? Em especial quando a gente fala ali o pessoal, né, da literatura que trabalha na arte também, né, que trabalha com essa questão de uma possibilidade de uma nova interpretação em cima de um texto. Tá? Ele acaba se tornando um referencial nos nossos dias de hoje quando se fala na possibilidade de interpretação, né, e análise do texto. Tá? É claro que quando nós falamos sobre a filosofia do Derrida e a questão dele buscar fazer essa decomposição, né, através do logocentrismo, nós vamos observar que é uma parte da filosofia extremamente densa e intensa, né, para tu trabalhares numa interpretação de um texto. Só que é justamente aí, quando se trabalha com a parte da literatura, da linguagem, né, na parte da arte, a parte da teoria política e a análise, né, dos textos, que, claro, nós sabemos, né, a fala, ela se materializa no papel através do texto. Então, se torna um intelectual, um filósofo extremamente rico para fazer esse trabalho em cima da teoria do Derrida. Como nós observamos, o próprio trabalho de doutoramento dele já orienta já dá, né, vamos dizer assim, um spoiler do que ele pretendia seguir estudando no restante de seu trabalho. Quando ele trabalha com a tese que tem o título A Idealidade do Objetivo Literário, ele já deixa claro que ele vai começar a ver nas palavras um espaço de estudo extremamente interessante, e nós sabemos que sim, que essa possibilidade de uma interpretação do texto não foi abordado única e exclusivamente por ele, né? Nós sabemos que outros intelectuais abordaram de maneiras distintas, sim, de maneiras distintas, cada um com a sua maneira de trabalhar essa filosofia. Mas o mais interessante é justamente que trouxeram novas ferramentas para outras áreas, né? Então, tu poder trabalhar um livro e fazer uma análise, por exemplo, quando se trabalha com literatura em cima de Derrida, é uma possibilidade. Para quem trabalha com jornalismo também, é outra possibilidade. Então, vocês vejam que o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente dessa interdisciplinariedade que nós sabemos que a filosofia possibilita e que não nos torna, não nos deixa de maneira nenhuma engessada, né? Como se nós só pudéssemos trabalhar na área da filosofia. Existe uma possibilidade extremamente ampla de um aluno, por exemplo, de literatura, trabalhar com os conceitos de Derrida, um aluno do jornalismo, um aluno do direito, né? Então, através dessa proposta. Então, fica evidente que esses filósofos, eles conseguem sair do conceito, vamos dizer assim, puramente o conceito, e entram, né, em um outro processo que é colocar a filosofia mais interagindo mais diretamente com outras disciplinas, né? Hoje, felizmente, a gente percebe que os cursos de filosofia, né, aqui eu chamo a atenção que não só o curso de filosofia, mas os outros cursos também começaram a trabalhar de uma maneira a buscar mais a filosofia e perceber que a filosofia não é só para quem trabalha com a filosofia, né, que a filosofia é algo extremamente possível e cabível para quem trabalha com outras áreas,
né? Porque não basta a gente querer trabalhar só com essa tomada. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que dentro dos estudos do Derrida, em determinado período, ele se dedicou a estudar justamente a questão da filosofia no ensino médio, né? Como ela era aplicada e como ela era, vamos dizer assim, como ela era desenvolvida. Isso me chamou muito a atenção porque quando nós trabalhamos com esses filósofos, parece que só se fala em uma filosofia para o ensino superior. E para nós isso fica um pouco distante, né? Quando nós sabemos que a nossa realidade depois é trabalhar com alunos do ensino médio. Claro que também com alunos do ensino superior, né? Mas nós temos que ir buscando essa questão. Então, ele se propôs, né? Ou seja, teve essa sensibilidade de trabalhar com a filosofia, né? Não só como algo que seja trabalhado como ao nível de pesquisa, ao nível de ensino superior, né? E basta observar que se vocês pararem para ver em alguns dos filósofos que nós trabalhamos até agora, eles tiveram contato na filosofia no ensino médio, né? Então, tiveram contato com a filosofia no ensino médio, como é o caso do Derrida, e foram se sentir, vamos dizer assim, estimulado a seguir por essa área no ensino superior, certo? Ou seja, concretizaram no ensino superior aquilo que foi, vamos dizer, estimulado no ensino médio. Então, por isso que eu sempre digo, não adianta tu falar de um autor e falar da sua teoria de uma maneira extremamente rebuscada que a pessoa não vai conseguir visualizar e nunca vai conseguir pensar que poderia seguir um curso de filosofia porque ele consegue visualizar aquele filósofo e a teoria dele, tá bom? Então, quando a gente observa isso do Derrida, tu consegue observar que ele traz muito a questão da filosofia para uma possibilidade prática, ou seja, ele consegue fazer através de uma interpretação do texto, trazendo a filosofia para uma ação mais prática, certo? Bom, as obras dele, como eu falei, ele falece em 2004, em outubro de 2004, as obras continuam rodando e continuam sendo muito procuradas pelos mais diversos cursos, né? E para usar das mais diversas formas. Então a gente vê a filosofia ganhando cada vez mais espaço, né? E saindo muitas vezes daquela questão que as pessoas diziam, eu não consigo visualizar onde eu vou usar a filosofia na minha vida, né? Na verdade, tu usa ela todo dia, toda hora e em todo momento. Pessoal, deixo aqui para vocês, tá? O meu agradecimento e qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço para todos vocês.